O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, com alegria a igreja celebra hoje a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha de Lisieux, na França. Santa e doutora da igreja. Santa Teresinha é possivelmente uma das santas mais conhecidas da igreja, mais queridas e menos compreendida. Muitos dos devotos de Santa Teresinha são devotos por pura graça de Deus mesmo, né? Santa Teresinha é muito mal interpretada, porque ela vem encarregada num primeiro momento de todo um lado feminino e de todas as características próprias da sua própria personalidade. Santa Teresinha era realmente muito feminina, né? Muito docinha. Eu por muito tempo tive dificuldade com ela. Não via graça em Santa Teresinha, graça nenhuma. Muito menininha demais, né? Eu sempre fui da ideia de que o homem não gosta dessas coisas. Então, não via graça nas flores e nas coisas muito rosas dela. Mas é uma grande santa, por detrás e junto com, todas as suas características muito próprias. Santa Teresinha do Menino Jesus foi uma gigante da fé e da santidade, justamente porque aprendeu a vencer a si mesma e permitir que Deus fizesse nela uma obra de santificação muito grande. Ela foi de uma família profundamente católica, numerosa. É uma história que vale a pena ser conhecida, mas se sentiu muito cedo chamada à vida religiosa, ao Carmelo, e conseguiu, por graça divina, uma autorização da igreja, com 15 para 16 anos, entrar no mosteiro, coisa que nunca se fez nem antes, nunca se fez depois. Foi algo muito para ela apenas, E ela, como menina profundamente frágil, com traços de personalidade um tanto quanto às vezes até irritante para ela mesma e para os outros, profundamente melancólica, o que não quer dizer depressiva. Melancólico é um dos 4 temperamentos base da vida humana, O fleumático, o melancólico, o sanguíneo e o colérico. Ela era uma melancólica bem definida, Mas ela foi aprendendo a vencer-se a si mesma. E naquilo que ela era, se ofertar a Deus, E se unir a Jesus a partir do que ela era, não do que ela gostaria de ser. E Santa Teresinha do Menino Jesus foi de uma alma muito grande, de um coração muito grande, Ela entendeu que, na sua ânsia de que Jesus Cristo fosse amado e dela se unir a Cristo, ela entendeu que existe uma vocação comum a todos nós, que é a vocação do amor. E que nós podemos amar a Cristo na vida que temos e a partir daquilo que somos. Então Santa Teresinha do Menino Jesus, logo que entra para a vida religiosa, ela vai descobrindo o quão pequena ela era. Ela foi para a vida religiosa com grandes anseios. Santa Teresa d'Ávila, que não é Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila, mãe das Carmelitas, que viveu quase 400 anos antes dela, fala no seu livro das Moradas,
que Deus pode muito pouco com quem não tem grandes sonhos. E que nós não devemos desprezar, nem fazer pouco caso, dos grandes sonhos. E que quem não tem grandes sonhos de santidade precisa criar vergonha na cara e arrumar isso. Nós precisamos ter grandes anseios, grandes desejos de alma. Então Santa Teresinha do Menino Jesus, quando vai à vida religiosa, ela tem grandes desejos de alma. Ela conhece as histórias dos santos, por exemplo, né? Mas bem logo ela descobre que os sonhos e os anseios de santidade dela são muito grandes, mas ela é muito pequena, muito incapaz de ser aquilo que ela vislumbrou. Como uma águia que enxerga longe, ela descobriu que ela tinha asa de passarinho e não de águia, né? Ela tinha esse olhar, esse anseio, mas ela não tinha essa capacidade, sempre muito frágil na saúde, no humor, no temperamento, nas suas melancolias, nas suas coisas que a feriam. E ela foi vendo que ela não tinha o tamanho dos grandes santos, para as grandes penitências, para as grandes entregas, que tudo aquilo foi um grande vislumbre que ela teve. Mas que naquilo, Jesus a convidava a bater as asas que ela tinha, né? As asas de passarinho dela. Então amar, ai Senhor, faz chover logo. Mas faz chover o dia inteiro, amém gente? Precisa ser o dia inteiro? Fala assim, São José, nós não precisamos mais de garoa. Nós precisamos de chuva. São José, tornai possíveis as coisas impossíveis nas nossas vidas. Amém. Mas agora você precisa dar um pouco mais de atenção para mim, porque esse barulho vai talvez querer te incomodar. Então ela descobriu o amor e a santidade nas pequenas coisas. Não nas pequenas coisas porque ela era jacu, não nas pequenas coisas porque ela era mesquinha. Porque as pequenas coisas era tudo que ela tinha. Então, junto com as pequenas coisas, na verdade, nós estamos falando da inteireza. Tem muita gente que se nega a Deus e diz assim, não, mas Deus gosta das coisas simples, Deus gosta das coisas pequenas. Não, Deus gosta das coisas inteiras e cada um de nós tem um tamanho. Então ela não viveu as pequenas obras da santidade porque ela era jacu. Ela viveu as pequenas obras porque era tudo que ela tinha para viver. Quando ela morre, quando Santa Teresinha do Menino Jesus morre, e começam a ler os primeiros escritos dela, o diário dela, né? O tal, né? História de uma alma, que ficou assim chamado. Um dia chega um padre lá no Carmelo de Elisieux e diz assim, a madre, coisa de 2 anos depois da morte dela, talvez nem isso, fala assim, madre, essa menina é um gênio espiritual, a senhora teve uma santa aqui, nós temos que canonizar essa freira. Nós temos que canonizar Teresinha. Aí a madre olhou para ele e falou assim, ô meu querido, mas então se tem que canonizar Teresinha, tem que canonizar todas as outras aqui, porque é igual a todo mundo. Não sei o que você viu nela, não é de tão diferente assim. Então ela viveu pequenas obras porque era tudo que ela tinha e era tudo que ela alcançava. E Santa Teresinha do Menino Jesus encontrou uma profunda mística, um profundo gosto e uma profunda capacidade de se unir a Cristo na vida que ela tinha, nos afazeres que ela tinha, nas doenças que ela carregou. Morre jovem, com 24 anos de idade, né? Sempre com muitos problemas nos pulmões, mas viveu ali pequenos sacrifícios ao olhar humano, mas que para ela custavam muito. Então ela conseguiu viver de modo heróico a fé, a esperança, a caridade, a paciência, e ofertar tudo isso pela conversão das almas, ofertar tudo isso em favor da igreja. Tanto é que ela é padroeira das missões, né, sem nunca ter feito nenhuma missão nesse sentido objetivo da pregação, mas uma alma profundamente apostólica, profundamente apaixonada pela igreja, e que foi descobrindo que ela faz parte da igreja, que a igreja é nossa mãe, e que a gente pode oferecer tudo pela igreja. Quando ela, com seus problemas de respiração, de saúde, às vezes, era até mesmo dispensada de ir à missa, ir às orações comunitárias, poderia ficar na cela, no quarto. A muito custo ela ia por aquele corredor andando e se unindo a Cristo, sofredor, na sua via sacra, na sua via cruz. E também aos missionários que andam quilômetros, ela oferecia os seus pequenos passos, os pequenos serviços.
E Santa Teresinha, no final da sua vida, foi muito provada na fé. Santa Teresinha recebeu a última purificação que os grandes santos recebem, que é a purificação da fé, a chamada noite escura da fé, que você nunca teve, você nem sabe o que é isso, nem eu. Às vezes Deus, óbvio, vai purificando a nossa fé. Só que certos termos da espiritualidade vão virando moda, a pessoa fala, ai padre, acho que eu estou na noite escura da fé. Não, você nem entrou nesse caminho, menos. A noite escura da fé é o último estágio dos grandes santos. O que a gente tem às vezes é Deus purificando a infantilidade da nossa fé. E os apegos que a gente tem às coisas do mundo. Mas ela passou pela purificação da fé, ela foi provada na fé, a questão do desespero, do desesperar-se da própria salvação e do desesperar-se até mesmo da existência de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus viveu alguns períodos da sua vida de profundo tormento espiritual, mas nos deixou grandes ensinamentos, né? A esperança cega na misericórdia de Deus. E quando ela morre, logo que morre, milagres e portentos começam a acontecer pela intercessão dela. Deus é assim, né? Deus eleva quem quer, de modo, no olhar humano, inexplicável. Mas tudo aquilo que ela viveu naqueles 7 ou 8 anos apenas, como monja, como freira, Deus honra e ergue tudo isso com um sem número de milagres e portentos que começam a acontecer através da sua intercessão e de grandes conversões através da sua vida, da sua pessoa, depois de morta, foi brilhar no céu. E ela então disse, né, que ela passaria o céu, seu céu, fazendo o bem na terra, uma chuva de rosas, né, as rosas. E é por isso que no sinal das rosas, que nós vamos abençoar no final, está um cuidado de Deus conosco, através de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é, por que não dizer, a padroeira das almas pequenas, daqueles que se sentem incapazes de grandes obras, daqueles que se sentem desanimados no caminho da santidade, mas que podemos todos nós entender que no hoje e no que temos agora, na pequenez dessa sexta-feira, nós podemos nos unir a Cristo, no cotidiano que vamos ter, nesse dia que vamos ter pela frente hoje, nos unir a Cristo e fazer grandes coisas interiormente por amor a Cristo, ainda que exteriormente talvez não sejam grandes coisas, como a madre disse, mas se ela é santa, nós tudo é santa, porque ela viveu tão igual a gente, só que por dentro dela havia uma intensidade de amor e até mesmo de sacrifício para aquelas pequenas coisas que fez dela uma grande santa, uma mulher profundamente apaixonada por Cristo, pela sua igreja, e que entendeu aquilo que São João da Cruz, fundador do Carmelo, ensinava. Mais vale para o bem da igreja e da salvação das almas um ato de amor santo, puro, em pequenas coisas. Isso vale mais do que muitas obras de evangelização. E aqui está, irmãos e irmãs, muitas vezes o bem que a gente faz fica sem fruto, porque a gente não faz com inteireza, não faz por amor de verdade, porque a gente não faz aquilo buscando exclusivamente a glória de Cristo, e porque a gente não faz permitindo que aquilo nos santifique. Às vezes a gente quer fazer o bem e sair ileso. Não existe bem maior que a salvação, e Cristo salvou na cruz, Ele não saiu ileso de lá. Então essas coisas que nos custam, e que ao invés da gente blasfemar, reclamar, questionar, por que eu, por que comigo, por que não o outro, essa nossa infantilidade que faz a gente se sentir vítima e injustiçado de tudo e todo mundo, todo dia, que poderia ser oferecido a Deus tudo isso, de um modo pleno, em favor da salvação das pessoas e da conversão das almas, porque a liturgia de hoje, no evangelho que ouvimos, e na primeira leitura do livro do profeta Baruque, está nos falando da necessidade da nossa conversão comunitária. Preste atenção nisso. A salvação, de algum modo, ela é individual. A fé é uma adesão individual. Mas nós somos seres sociais. Nós vivemos dentro de uma cidade. Nós temos uma família. E nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. E aí nós temos o evangelho de hoje, Jesus
não amaldiçoando, mas anunciando coisa muito ruim. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Né? Cafarnaum, vocês vão ser levados até o céu? Acho que não, vão ser jogados no inferno. Jesus está falando de cidades aqui, de comunidades por inteiro. A necessidade, irmãos e irmãs, que temos e a possibilidade que temos de oferecer a nossa vida, as nossas pequenas ou grandes obras, as nossas inteirezas, pela salvação da nossa Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Alto Piquiri e a nossa própria família. Olha o que Jesus vai dizer. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ai, 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 ai. Corazim e Betsaida foram os dois lugares onde Jesus fez mais milagres. Então eles não é que parece que teve um milagre aqui ontem. Eles viram coisas e vivenciaram coisas que outras cidades não viram e não vivenciaram. Então, ai de ti, Alto Piquiri. Porque se em Brasilândia do Sul, porque se em Perobal, porque se em Cafezal, porque se em Umuarama, porque se em Cascavel, e citando nomes não estou desmerecendo. Você está entendendo o que eu estou fazendo aqui, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Alto Piquiri, ai de ti, Paulistânia. Porque se lá em Tiro e Sidônia, que tinha uma fama, Tiro e Sidônia era tido como lugar que não era bom de ir, tivessem sido realizados os milagres que foram feitos aqui no meio de vocês, há muito tempo eles teriam feito penitência, se vestindo de cilícios, se sentando sobre cinzas, que são gestos penitenciais da cultura deles, mas de humildade, né? de mudança de vida, de desprendimento das suas pompas e das suas bobeiras. Pois bem, eu digo, no dia do julgamento, Tiro, Sidônia, terão uma sentença menos dura do que vós. Que coisa terrível, minha gente. E aqui tem algo. Jesus está dizendo que Deus faz por nós milagres, curas, bênçãos, enquanto a gente não merece nada. Enquanto a gente está no pecado, a gente vai rezar o terço das rosas e leva o buquê inteiro para casa. Sem merecer, Deus se antecipa na graça. Olha o que Jesus está dizendo. Que Ele fez os milagres antes da conversão. Que Ele fez o milagre antes da penitência. E Ele faz. Ele faz. Quantos de nós, no pior momento moral e espiritual da nossa vida, fomos abençoados? Fomos alcançados? Fomos tocados? Agora, quem planta quer colher, né, meu filho? Por que Deus se antecipa a nós? Deus não espera que a gente vire bom moço para nos amar. Ele nos ama. Mas Jesus está dizendo, qual é o fruto desse amor? Depois de terem visto tudo que viram e têm visto, depois de terem recebido e testemunhado milagres, deu no que essa semente? Não deu em nada, não faz penitência. O que é penitência, minha gente? A penitência cristã. Penitência, penitente é a vivência do cristianismo, da palavra. Penitência. A vida, como a igreja ensina que tem que ser vivida, a penitência cristã, a santidade segundo o nosso estado de vida, as pequenas fidelidades a Deus, na vida matrimonial, para quem é celibatário, para quem é consagrado, para quem é solteiro, a penitência, que passa, óbvio também, pelo auxílio das penitências, né? Sexta-feira, não é dia de comer carne, fazer um jejum, quaresma de São Miguel que tivemos, enfim, os preceitos todos para nos ajudar a viver a vida penitente de cristão. Mas olha o que Jesus está dizendo. Está ficando sem fruto, portentos e maravilhas. Está ficando sem resposta. Jesus passa e olha Corazim e Betsaida e até parece que ele nunca tinha passado por lá. Quando na verdade ele gastava muito tempo nessas cidades. E aí ele diz, ai de ti, Cafarnaum. Cafarnaum foi o lugar que Jesus escolheu para morar por 3 anos. Jesus até os 30 anos fica em Belém, em Nazaré. Dos 30 ao 33 é o Jesus que a gente conhece nos evangelhos. 3 anos Jesus teve uma vida missionária. E nesses 3 anos ele sai de Nazaré e vai a Cafarnaum, que é uma cidade mais próxima dos outros lugares. E decide residir ali. Portanto, Jesus teve a graça, Cafarnaum teve a graça de ter Jesus de Nazaré como um cidadão seu. 3 anos ele fica lá. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Porque o pregador famoso mora aqui? Não.
Tu serás atirada no inferno, como Sodoma e Gomorra. Serás atirada no inferno. Veja, meus irmãos, ninguém teve presença mais ilustre por 3 anos do que Cafarnaum. E Jesus estava concluindo o seguinte: já vai para quase 3 anos que eu estou aqui. E quando eu olho isso aqui, a impressão que dá é que eu nunca nem vim aqui. Porque nada muda aqui, a falta de correspondência. Nós precisamos corresponder a Deus. É hora de corresponder. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, às vezes para a nossa cabeça muito moderna, muito do hoje, talvez a realidade do inferno, às vezes nos é difícil. Às vezes nos é difícil. Às vezes a gente consegue entender o inferno só em relação a quem a gente não gosta, né? Alguém que nos fere muito, nos machuca muito, você fala, tem que ter o inferno mesmo para uma praga dessa. Mas no fundo, para todos nós hoje em dia, o inferno é algo difícil de entender. Mas, queridos, Jesus fala tanto disso no Evangelho. E se você pegar a Bíblia com caneta e papel na mão, dividir o papel no meio, escrever céu, escrever inferno, aí você vai anotar quando é que Jesus falou de céu, quando é que Jesus falou de inferno, quem que você acha que ganha? O inferno. Jesus falou mais de inferno do que de céu. E aqui, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos corresponder a Deus. Que coisa mais triste saber que hoje não entra na fila da comunhão quem viveu milagre, como um pagão que nunca viveu nenhum. Que coisa mais ridícula, nojenta e digna de inferno saber que hoje existem pessoas que não estão em estado de amizade com Jesus Cristo, porque são pagãos, porque vivem no meio da selva, ninguém nunca foi evangelizar. Gente que já sentiu o cheiro de rosa, já viu anjo, sentiu o cheiro de incenso, pegou fogo, virou do avesso, caiu no chão, reboliçou. E está onde hoje? Em descomunhão com Cristo e com a igreja. Olha o que Jesus está falando aqui. Você está achando que você vai ser lançado ao céu, vai ser levado ao céu, porque você tem currículo. As pessoas acham que vão para o céu porque tem currículo. Anos de serviço, né? Minha gente, anos de serviço serve para aposentar nessa terra. Você chega lá, bota os papel lá e fala, trabalhador rural tantos anos, depois vim para a cidade, né? Assim, tá aqui as notas fiscais, né, advogado? Aí você se aposenta. Mas a nossa vida espiritual, a nossa alma com Deus não tem essa aposentadoria. E tem gente achando que porque fez, está feito. A vida cristã, meus irmãos, não é como a gente começa, é como a gente termina. É a perseverança final. Judas andou bastante tempo com Jesus e terminou como? Você acha que ele está onde? Mas aí você pega o tal do ladrão ao lado da cruz lá, que viveu uma vida toda errada e aos 48 do segundo tempo acordou para a vida. Foi para o céu. O que óbvio não está nos estimulando a deixar para os 48 do segundo tempo, porque nem sei se isso vai existir para nós. Fecha parênteses. É no hoje. Mas você está entendendo. O bonito é isso. Fala para quem está do seu lado. Você está entendendo que você é inteligente? Essa sua máscara é a cara da inteligência, né? Queridos, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, até parece que nada aconteceu aqui. E veja, irmãos e irmãs, a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será cobrado. Nós precisamos aprender a perseverar na fé, e aí cada um que se vença, cada um que se cure a si mesmo. Eu não sei qual é a tua dificuldade para ser de Deus, eu sei das minhas. Resolva a sua que eu resolvo a minha. E ai de quem não resolver. Porque não há pecado maior que o pecado da ingratidão, quando ele é fruto de ego e vaidade. Pegue todos os ingratos que a gente possa conhecer, e eles estão em estado de ingratidão, em descomunhão com a igreja, em descomunhão com a Eucaristia. Gente crescida, nascida e criada no meio de nós, que viu, provou, sentiu, que na primeira oportunidade que tem de viver em milagre, viver em pecado, vai para o pecado. Que na primeira oportunidade que tem de viver como um pagão, boca suja lá fora, vai viver lá. E aí você pega quais são os motivos dessas pessoas. Se não é o ego e a vaidade ferida, suas infantilidades imbecis, é ou não é? Ou você acha, você encontra alguém hoje que enfiou o pé na bunda de Jesus, que chutou a igreja para longe para ficar na cerveja e no churrasco porque a mãe morreu de câncer? É raro o caso que eu encontro alguém com crise de fé porque a mãe morreu de câncer, porque o filho
nasceu cheio de defeito, não foi 15 dias de UTI, entubadinho, um bebezinho, um anjinho, morre. Você conhece gente que passou por isso com crise de fé? Você não encontra. Às vezes nunca teve uma vida religiosa, mas você não encontra. Mas o que a gente encontra? Gente que hoje trata Cristo igualzinho o pagão trata, porque se é hora da missa, se você não foi, você tratou Jesus como? Porque se tem o curso de noivo, mas resolve morar junto, está tratando Jesus como? Porque se vai ter crisma de novo e não vai crismar de novo, está tratando Jesus como? Porque se já inteirou mais um ano sem confessar, ensina a Santa Mãe Igreja, com a sua dureza de vovó, confessar-se ao menos uma vez por ano. De novo não, está tratando Jesus como, se não como os pagãos? Corazim, Betsaida e Cafarnaum, vocês frutificam igual Sodoma. Só que tem uma coisa, campeão. Sodoma não viu Jesus. E aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente cai e se revira na lama de quem nunca viu Jesus. Quando a gente cai e se revira na lama de quem nunca ouviu a pregação. Quando depois de tanto caminho a gente está associado à roda dos zombadores. Aí de ti, Cafarnaum, vocês estão achando que vão ser levados ao céu? Vão ser jogados no inferno. Nós precisamos corresponder a Deus, meus irmãos. Nós precisamos corresponder. Deus não está à venda e ninguém compra. Ninguém vai queimar no quinto dos infernos porque não comprou a salvação. Vai queimar porque não correspondeu à salvação. Ele fez por primeiro. Ele chegou primeiro em nós do que nós nele. Mas você precisa dar algum fruto disso, misericórdia. E hoje, ao celebrar Santa Teresinha do Menino Jesus, uma bonequinha, coisa mais linda do mundo. Depois você vai na internet pesquisar Santa Teresinha, os vídeos, as fotos dela. Ela era linda. Aos 16 anos de idade, entrando num Carmelo para dar a vida pela igreja, para a gente viver num mundo que diz que reza em casa. Não pode caber no mesmo céu Santa Teresinha do Menino Jesus e católico safado que diz que reza em casa. Não dá, no mesmo lugar não cabe. Não é possível. Hoje nós estamos celebrando uma menina linda, preciosa, que venceu-se a si mesmo. Uma gracinha, podia ter casado com qualquer rico da França. Culta, elegante, santa, pura. E que consumiu sua vida num holocausto de amor pela igreja. Pelos missionários. Para hoje a pessoa ficar em casa porque ela está magoada. Para hoje a pessoa ficar em casa porque casar custa caro. Não é possível que esses dois tipos de gente caibam no céu. Nós precisamos corresponder a Deus. Tem coisa que é mais difícil de aplaudir, né? E é mesmo. Mas meus irmãos, e vai ficando assustador. Eu tenho começado a entender padre com depressão e crise de vocação. Aliás, isso é algo meio comum em todo ser humano quando vai chegando perto dos 40, a tal da crise dos 40. Ainda me falta algum chão para chegar lá nos 40. Mas porque realmente é assustador o nível de migué em que as pessoas querem viver com Cristo, sabe? Vivem seus milagres, alcançam suas bênçãos, seus livramentos. Não são capazes de um nada. Para virar um católico rastaquera, medíocrezinho, o padre tem que ficar fazendo concessões. Incapazes de um ato de amor, de gratidão. Incapazes de se vestir um pouquinho de silício, de ser um pouquinho humilde, entrar na fila da confissão como todo mundo entra, sabe, viver a fé como todo mundo vive, pessoas que precisam ser exclusivas a vida inteira. Dá para entender. Eu ouvia isso no seminário, eu tinha um amigo padre, coitado, ele era tão bacaninha, mas na inocência dele, ele falava assim para mim às vezes, eu ouvi dele algumas vezes assim, você é novo. Quando você estiver chegando perto de uns 10 anos de padre, você me conta, rapaz, tem dia que só Deus para dar sentido. É complicado. Você fala, isso é coisa de falar para um cara novo como eu, né? De fato, não é coisa de se falar, mas é coisa de se saber. Mas estou bem, viu gente? Fica tranquilo. Está tudo certo. Mas para dizer isso aqui não é possível.
a nossa incapacidade de corresponder a Deus e terminar como pagão. E terminar como pagão. Por qual motivo? Por qual motivo a gente vai terminar como pagão? Por qual motivo? Depois de ter vivido essas coisas. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, pelo amor de Deus, acorda. Reaja. E ofereçamos, irmãos e irmãs, o que pudermos para Corazim, Betsaida e Cafarnaum acordar para a vida. E acordar antes que seja tarde. As pessoas estão brincando com fogo. Brincando com fogo. Sabe, apostando na inimizade com Deus. Inventando uma fé que não existe em lugar nenhum. Adaptando tudo aos seus egos e preguiças e vaidades. Inventando um cristianismo nunca antes visto. Para continuarem a ser quem sempre foram. E aí nós ouvimos a primeira leitura. O Baruque aqui. O Baruque indo diante de Deus. Confessando pecados que nem era dele. Mas Baruque entende, né, que ele é parte de um povo. Então ele vai dizer, ao Senhor nosso Deus cabe a justiça. E a nós, resta-nos corar de vergonha. Como acontece no dia de hoje aos homens de Judá, aos habitantes dessa terra. Nossos reis, príncipes, sacerdotes, profetas, os nossos antepassados. Aí ele vai dizer, pois pecamos diante de Deus e lhe desobedecemos, porque não ouvimos sua voz, que nos exortava a viver os mandamentos diante dos seus olhos. Veja, Baruque não se encaixa nisso aqui. Ele obedecia a voz do Senhor. Mas ele está se colocando diante de Deus como intercessor. Ele está se colocando diante de Deus como oferta, como vítima de sacrifício, como Cristo. A cruz era o castigo dos bandidos. Na cruz está pregado o pecado. Cristo tinha pecado. Mas ele levou sobre si. Por caridade se fez homem. Então olha que lindo, Baruque está nos ensinando aqui, muito antes do que quando foi escrito esse evangelho dessas cidades impenitentes. Mas Baruque nos ensinando isso aqui. Pois pecamos, ele mesmo não tinha pecado. Mas ele vai diante de Deus, pelos pecados daqueles que ele ama. Veja, meus irmãos, a gente precisa entender uma coisa para ser sadio psicologicamente. E precisa entender outra coisa e harmonizar outra coisa para ser espiritualmente coerente com a fé cristã. O que a gente precisa entender psicologicamente? Que cada um é livre para fazer o que quer. Eu não tenho culpa de você ser quem você é. Então se eu for ficar me culpando pelas pessoas que no mundo de vida eu fico doido. Se você for ficar se culpando pelos caminhos que a sua filha e o seu filho escolheu, você fica doida, fica doente. A ideia não é essa. Então é bom que a gente, às vezes, tenha conosco assim, padre, já falei 1000 vezes, né? Fiz tudo que eu podia, agora é com ela, agora é com ele, vamos ver o que quer da vida. É bom ter esse posicionamento, senão você fica doido, senão você fica doente. Mas existe o outro lado também, nessa mesma moeda, que é o lado da intercessão, que é o lado da súplica, que é o lado de ir a Deus, pedir misericórdia. Senhor, pecamos contra vós. Pecamos contra vós, então eu não sou responsável, né? E eu não vou me culpar por nada nem ninguém. Mas diante de Deus eu tenho a missão de amar as pessoas diante de Deus. De amar as pessoas diante de Deus, de ir diante de Deus, amar as pessoas lá diante de Deus, com o joelho no chão. De amar as pessoas diante de Deus, de joelho no chão, em algumas madrugadas da vida e da semana. E suplicar. E pedir a misericórdia. Amar as pessoas diante de Deus. Às vezes a gente tenta amar um ao outro, e a gente se machuca tanto com isso, sobretudo com quem quer viver no pecado, porque aí fere a gente, fere os nossos valores, fere o Deus que a gente ama. A vontade que a gente tem mesmo é de voar na goela da pessoa, não é verdade? Amar as pessoas diante de Deus. Olha o que o Baruque está dizendo. Senhor, pecamos desde o dia... E aí que ele começa a fazer um relato de um povo ingrato também. Olha, desde o dia que o Senhor nos tirou do Egito, que milagre portentoso, né? Até hoje, temos sido desobedientes. Procedemos inconsideradamente, deixando de ouvir sua voz, sem juízo nenhum na cabeça. E aí então ele começa a reconhecer
O que é que está acontecendo com o povo dele? Por isso, nos perseguem as calamidades, as maldições. Baruque aqui está identificando que o povo dele está sofrendo, inclusive algumas calamidades e maldições, é fruto do pecado comunitário. É fruto do pecado social que eles vivem. É fruto da ingratidão do povo como um todo. Você sabe, meus irmãos, que às vezes a gente sofre por causa do outro. Deus faz chover sobre justos e injustos, mas também não faz chover sobre o justo, por causa do injusto. E aí o justo cresce na fé, na espera e na certeza da providência, enquanto Deus tenta ver se o injusto acorda para a vida com a água que não cai. E por que será que não cai? Cai em tanto lugar, por que não cai? Olha, maldições, calamidades, parece que nos perseguem. Ai, para tudo na minha vida dá errado. Nossa, padre, reza por ele. Ele só anda para trás. Olha, ele já tentou isso, não deu, já tentou aquilo, não deu, já tentou aquilo, não deu. O dinheiro cai na mão dele, parece que some. Sim, nos perseguem calamidades e maldições. Porque desde o dia que nos tirou do Egito, e agora vem, para nos dar uma terra que emana leite e mel, como é hoje. Olha o que o profeta está reconhecendo aqui, minha gente. Deus tirou o povo do Egito, e onde é que eles estão aqui agora, na hora dessa oração? Nesse estado de pecado, no deserto? Na terra que corre leite e mel, no benefício, na graça, na glória. E na terra que corre leite e mel não obedece, não escuta. Ah, não obedece, não escuta, porque o deserto é difícil, mas você não está mais no deserto. Que deserto que você está? Gente, vamos olhar para as nossas famílias. Que deserto que esse povo está? Se brincar, deserto, está nós que tem que aguentar eles. Verdade ou não é? Pode falar que é. Essa praga do teu filho, da tua filha. Que deserto que ele está? Que deserto que ele está? Deserto nenhum, não, rapaz. E de novo, se brincar no deserto, está nós que tem que aguentar, rezar e ter paciência e não pode falar umas verdades na lata ainda, que senão magoa os palhaços. Na verdade. Como estamos agora na terra que corre leite e mel. Tomando leite, comendo mel, sem reconhecer quem os fez chegar ali, sem dar nada de si àquele que dá o leite, o mel, abriu o mar e sustentou no deserto. Meu Deus do céu, que coisa terrível. Gente hoje comendo mel e tomando leite. Tem saúde, tem dinheiro. E não sei que o povo reclama que está difícil. Para nós tá até que foi bom esse ano que passou, né, amor? Tomando leite, comendo mel, longe de estar num deserto. Não devolve nada de si a Deus. Não dá a Deus o que é de Deus. Misericórdia, Senhor. De novo, não escutamos a voz do Senhor, que vem nas palavras dos profetas que Ele nos enviou. Nos entregamos cada qual às inclinações do perverso coração e estamos indo agora atrás de outros deuses, praticando o que é mal aos olhos do Senhor. E aqui tem, não escutamos a voz do nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que Ele enviou. Aí a gente volta lá no Evangelho, quem está acordado fala eu, só para eu saber. Jesus então termina dizendo aos discípulos, primeiro Ele jogou essas sentenças sobre as cidades, agora Ele fala com os discípulos. Aos discípulos que acabaram de ver que as pessoas são capazes de rejeitar até Cristo. Aí Ele diz aos seus discípulos, quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, fique sabendo, rejeita aquele que me enviou. E aqui está, irmãos e irmãs, mais uma vez, o mistério e a graça ao mesmo tempo, do ouvir e estar em comunhão com a igreja. Jesus disse aos apóstolos, quem vos escuta, a mim escuta. Como assim eu quero escutar a Deus se eu não escuto a igreja que Ele fundou e deixou?
Como assim eu quero acolher a Cristo se eu não acolho o seu corpo, que é a igreja? Como assim eu quero acolher a Deus se eu não acolho o presente de amor de Cristo que Ele deixou na terra, que é a Eucaristia? Tomai todos e comei, isso é o meu corpo. Como é que vai me dizer que tem Deus, que vive em Deus, quem despreza e fica sem a Eucaristia? Ou é doido, ou é lesado intelectualmente, mas não parece, porque para ganhar dinheiro presta. Então não sei, a gente fica sem saber o que pensar. Não rasga dinheiro. Já ouviu esse tipo de pregação 70 mil vezes na vida. Por muito tempo aplaudiu dentro de si. E ainda falava, isso mesmo, pá, tem que falar mesmo. Tem que falar mesmo, até que o seu ego seja ferido em algum ponto. Tem que falar mesmo, até que o mimimi seja trincadinho um pouco. Quem vos escuta, me escuta. Quem vos rejeita, a mim despreza. Irmãos e irmãs, como é que nós vamos entrar no céu se a gente rejeita e despreza a igreja de Deus? Por qual motivo mesmo? Por causa do ego? Por causa dos nossos afetos? Que isso? Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, rejeita o próprio Deus, o Pai, a fonte de toda graça, toda bênção. Rejeita o Pai. Gente, o céu é o quê? O céu é Deus. Quando eu rejeito Deus, porque rejeito Cristo e rejeito sua igreja, eu estou rejeitando aquilo e aquele que é esse tal de céu. E aí, meu irmão, rejeitou o céu, só sobra outra coisa mesmo na vida. E depois dela, né? Então, amados, queridos, hoje, pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, demos a nossa vida, a essa nossa sexta-feira, um sentido. Façamos disso, do que a gente tem vivido na vida. Não sei o que você passa. Cada um de nós carrega uma cruz, sabe onde o calo aperta. Nos unamos a Cristo, na inteireza das pequenas obras. Nos unamos a Cristo na inteireza daquilo que a gente, como um passarinho que achou bonito o voo das águias, pode viver. Ofereçamos isso a Cristo, em favor dos nossos, de nós mesmos, né? E dos nossos também, para que nós possamos, nós e os nossos, corresponder e frutificar essas antecipações de Deus que nos amou, nos cuidou, nos abençoou, na tentativa de nos acordar, na tentativa de nos seduzir com laços de amor e não de dor. De um Deus que fez por você e por mim coisa que não fez por gente melhor do que nós. Que às vezes nós estamos recebendo de Deus coisa que gente melhor do que nós está esperando. É ou não é verdade? Todos nós conhecemos e vivemos. A gente tem que ter esse nível de humildade um pouquinho, né? De saber que Deus tem nos concedido e dado coisa que gente melhor do que nós ainda está esperando. E na minha vida já aconteceu. Já está dado, já está no colo. E a gente não se devolve ao Senhor. E ninguém se devolve a Deus se rejeita e não escuta aqueles que Ele, os profetas que Ele enviou, os discípulos que Ele enviou. Portanto, irmãos e irmãs, que pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, a gente possa viver e morrer em comunhão com a igreja, sem a qual ninguém acolhe Deus. Que a gente possa viver e morrer em comunhão com a Eucaristia, sem o qual ninguém se salva. E se salva, são por caminhos que só a misericórdia de Deus conhece e o ser humano não tem direito de apostar. Ontem uma pessoa me perguntou assim, pá, determinada situação, tal, essa pessoa morre assim, ela vai para o inferno? Eu respondi assim, falei, ó, todo aluno que senta no fundão repete de ano? Não, mas para quem quer repetir é o melhor lugar, né? Estamos de acordo? Todo aluno que não estuda repete de ano? Não, mas para quem quer repetir é o melhor caminho. Então, meus irmãos, se tem quem se salva sem a igreja, deve ter. São por caminhos insondáveis da providência e da misericórdia divina que eu vou te dizer, não vale a pena apostar não, viu? Você vai por onde Deus está mostrando. Você vai pela estrada que você está enxergando. Aí se nós pegássemos um atalho aqui, alguém trouxe um facão?
A dessa nós chega também, pode ser que chegue. Não sei, eu não vou pagar para ver não, eu vou aqui mesmo. Vou nessa aqui mesmo. Que Deus nos dê a graça de estar e terminar em comunhão com Cristo e com a sua igreja. Vamos ficar em pé?